Olá, alunos da maior rede de ensino técnico do país, o Grau Técnico. É um prazer estar com vocês novamente. Sou a professora Suelen Freitas e estou responsável em trocar conteúdo com vocês a respeito de ética. Essa é a nossa disciplina que estamos conversando nesse módulo. E é um prazer estar com vocês nessa segunda aula do módulo de ética. Hoje nós vamos passar a conversar um pouco a respeito da história da ética. Óbvio que vou fazer um overview do que vimos na aula anterior para refrescar a memória de vocês e assim darmos prosseguimento com o conteúdo da aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos a respeito de algumas reflexões sobre comportamentos que vivemos no nosso dia a dia. Furar uma fila, sonegar um imposto, não exigir nota fiscal, colar na prova, mas essa coisa não é com vocês não entendem, então não vou nem entrar nesse mérito. Enfim, como essas coisas acontecem no nosso dia a dia e como elas vão gerando pequenas corrupções. E que às vezes a gente analisa, critica, julga as corrupções dos políticos ou de pessoas maiores e esquece de analisar as nossas próprias corrupções, fazendo com que elas pareçam ser pequenas. Né? E eu tenho o costume de dizer que rouba 10 milhões, quem tem acesso a 10 milhões? Pior somos nós, que às vezes nos vendemos por 10 centavos, 10 reais de um troco errado que não devolvemos. Então, falamos um pouquinho dessa reflexão e vocês fizeram um testezinho, né? Um testezinho ético. Daí depois comecei a falar com vocês, usei uma história, né? Falava sobre o peixe, sobre o pai ensinar o filho a pescar, sobre a importância, né, dele de saber o momento certo de parar, de dizer não e dizer isso é lícito ou isso é ilícito. E uma particularidade que eu não mencionei na aula passada, depois eu fiquei me lembrando, é a questão de que o pai, ele passou por cima, total, na história que nós vimos. Se você não viu, volta lá no material escrito ou volta na aula 1 e veja. O pai, ele passou por cima, inclusive, dos sentimentos próprios. Porque ele estava vendo o filho pescar com admiração, com todo aquele apreço de ver o filho tendo bom êxito no que estava fazendo. Teve que lidar com a frustração do filho por ter que devolver o peixe, mas acima de tudo ele pensou na questão dele fazer o quê? Ensinar para o filho o comportamento que ele deveria ter diante de uma situação, de um momento que não lhe cabia. Então ele nos ensinou que devemos devolver muitas vezes o peixe, né, ao local. Nem sempre nós vamos ficar com ele para nós, porque não é lícito, não é nosso dever ter aquele peixe conosco. Então falamos sobre isso também. E o pai ele passou, né, por cima dos sentimentos de frustração do filho, dele próprio, para justamente dar algo mais valioso a ele, que era o ensinamento, que até mesmo depois de adulto ele consegue ver. Falamos da importância de ter um comportamento ético e cultivar a moral em dois ambientes básicos, que é a casa da gente e, posteriormente, a escola. Eu usei a escola, mas podemos usar o trabalho também, né, o local de trabalho, se já somos adultos. Fala a escola quando nós temos crianças e aí, desde cedo, começamos a ensiná-las sobre isso. Falamos também para vocês a respeito do comportamento, da diferença entre ética e moral. E vamos falar um pouquinho ainda disso hoje, tá? Mas falando sobre a diferença de ética e moral, mostrando que ética envolve uma reflexão sobre a conduta humana. Já a moral, ela envolve a própria conduta, a forma como você se comporta diante de algumas dificuldades ou situações que vão aparecer e que você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de se fazer aquilo é lícito ou não, se aquilo é ético ou não realizar. Foi isso que nós conversamos nessa aula passada. Também falamos a respeito dos conceitos que circundam a ética, como filosofia, teologia, falamos sobre o conceito de família, sobre o que é ser ético, e falamos também dos dois tipos de moral, moral essencialista e individualista. E também ajudamos assim a entender um pouco como é que cada um dessas duas morais se colocam, se posicionam e qual é a mais típica do nosso momento atual, que tem a ver com o mercado capitalista e tudo mais. Hoje a gente vai falar da história da ética e antes eu vou só relembrar para vocês, através desse slide que eu vou colocar a seguir, um pouquinho da diferença entre ética e moral, que vai ajudar vocês a refrescarem a memória, tá bom? Então acompanhe aí o slide. Vejam que em azul eu coloquei aí o conceito de ética e o conceito de moral, né? Na verdade, as reações referentes a eles, ambos lidam com o certo e o errado. No entanto, tem diferenças no modo social de agir quando aplicamos a ética e há diferenças com respeito também ao modo social de agir quando aplicamos a moral. A ética, ela implica no consenso e na adesão da sociedade.
Já a moral, ela é adquirida e formada ao longo da vida das experiências vividas. Afinal, nós já falamos que moral tem a ver com comportamento. Vimos também as normas e regras sociais. Bem, na ética ela é guiada pela cultura da sociedade e a moral ela é guiada pela consciência. Falamos também que ética ela envolve o coletivo, ao passo que a moral envolve o individual. Por quê? Porque o coletivo se constrói a partir do consenso de várias morais. E o individualismo é o que fundamenta a ética, a forma como você, como indivíduo, se comporta mediante as circunstâncias. Daí, só para ajudar vocês a entenderem que a ética e a moral elas andam assim grudadas uma na outra, que às vezes fica até difícil de separar, coloquei um outro esqueminha para que vocês possam ver a diferença desde a etimologia da palavra, de ética para moral, bem como qual é a língua no qual ela foi construída, e assim também explicando que a ética é voltada mais para a teoria e a moral tende para a prática. Frase importante para trabalhos e provas. Opa, acendeu um alerta aqui e cuidem dessa frase aí que ajuda vocês a discernir a diferença. Cuidado, prestem atenção, aproveitem a dica. Chegando então agora no conceito de ética e falando um pouquinho dela no decorrer da história. Então, de forma histórica, a ética surgiu na Grécia Antiga, por volta de 500 a 300 anos antes de Cristo, através das observações de um filósofo muito conhecido, Sócrates, e também, como vamos falar de cada um deles aqui, dos artistas famosos e blogueiros filosóficos da época, que eu costumo brincar, que são Sócrates, Platão, Aristóteles, eles eram sim os blogueiros da época, no que diz respeito então ao conceito filosófico, enfim. Eles ditavam tendências de comportamento e de observação e de reflexão. Por isso essa brincadeira que eu falo de influenciadores da época filosófica. Para esses grandes pensadores ou influenciadores filosóficos, né, uma boa teoria ética devia atender à pretensão do universo, da universalidade, sim, e também, ainda que de maneira simultânea, fosse capaz de explicar as variações de comportamento que eram características também de diferentes formações culturais e históricas. Desde a Grécia Antiga, diversas teorias foram formuladas para explicar o comportamento ético do ser humano. São formulações que surgem em diversas épocas e sociedades como resposta aos problemas trazidos pelo comportamento humano. Afinal, a ética é a forma do indivíduo refletir para agir diante das suas circunstâncias. Entre outras coisas, ela diz respeito a você, a como você reflete antes de tomar uma decisão. E também quais são as consequências que você reflete que podem ter pelo seu comportamento. Então, esse é o conceito de ética. Daí, falando então do início da história ética, vamos falar do nosso querido amigo Sócrates, que talvez você já ouviu falar, mas não sabe da importância dele para esse conceito. Quando falamos de Sócrates, aí talvez alguns lembram de frases que são associadas a ele. Existem muitas, como por exemplo, conhece-te a ti mesmo, que até é usado em algumas músicas de algumas bandas famosas brasileiras. Nada em excesso, são duas formulações bem conhecidas, mas a mais conhecida de todas é aquela que vocês amam usar numa questão de prova. Como assim, professora? Quando vocês estão lá com aquela questão, olhando para ela, não sabem nem o que escrever, vocês invocam Sócrates na mesma hora. Não entendeu ainda? É porque na hora que vocês estão olhando para a questão de prova e ela está lá em branco, porque nada sai da sua cabeça, você escreve o quê? Só sei que nada sei. Essa é uma das frases mais conhecidas de Sócrates e mais usadas pelos alunos, viu? Brincadeiras à parte, é só para ajudar, através da brincadeira, fazer vocês lembrarem da contribuição importante de algumas filosofias que Sócrates mostrava. Apesar dos filósofos serem conhecidos pela sua soberba, altivez, ou até mesmo pela sua grande crença no que acreditavam e por isso pareciam cheios de si, a gente pode dizer que Sócrates demonstrou até certa humildade nessa frase, porque ele disse que só sabia que nada ele sabia, então ele estava sempre aprendendo. Ele era um indivíduo em constante construção, aprendizado, conhecimento. Então ele não se julgava o sabe-tudo, como infelizmente hoje muitas pessoas, e tanto influenciadores como acadêmicos e outros, às vezes se julgam, né? E é uma falha grande, porque estamos realmente em constante aprendizado, conhecimento e evolução. Bem, o Sócrates ele foi o criador do método da maiêutica, muito utilizado
também por alguns filósofos atuais, assim como psicólogos, que é colocar questionamentos para que a própria pessoa chegue à sua verdade. Quando você vai fazer uma terapia ou uma análise psicológica, muitos psicólogos utilizam essa formulação, né? Eles não te dão respostas, eles te fazem perguntas que vão te induzir a falar o que você sente, a encontrar o âmago da questão, a como você se expressa e você mesmo ter acesso à sua própria verdade e descobrir quais são as respostas às suas dúvidas, questionamentos e inquietações. Bem, o Sócrates também, outra frase importante, meu povo, para provas, trabalhos e afins, e conhecimentos sobre Sócrates. Bem, o Sócrates, ele foi chamado de o fundador da moral, o pai da moral, pois ele não se baseava somente em costumes do povo, da região, do que ele vivia e das leis, mas ele se baseava também na sua convicção pessoal, naquilo que ele sabia que era certo, que era lícito, que era apropriado agir e realizar em sua época. O Sócrates também contribuiu muito para a ética das virtudes, porque a palavra virtude, vamos começar daí, né? Existe o vício, que todo mundo sabe o que é e que normalmente a gente liga vício a algo negativo. Mas às vezes, né, quando a gente quer romantizar algo, a gente diz, meu vício é você, e às vezes trata o vício como sendo uma coisa boa. Mas na verdade, a essência da palavra vício remete a algo negativo, algo que te prende e que te faz refém e aquilo é prejudicial para ti. Mas o contrário de vício, virtude. Então, a palavra virtude significa uma qualidade ou uma ação positiva do indivíduo que o prende, que o motiva a agir de uma forma que colabore para o bem-estar dele e das pessoas que estão ao seu redor. Isso que é, então, a virtude, promovendo assim uma sensação social de bem-estar pacífica para si e para outros. Essa virtude, ela tem a sua origem, a ética das virtudes, tem a origem nos filósofos gregos. Sócrates, por exemplo, ele defendia a ideia de que as demandas éticas deveriam ser plenamente resolvidas, olha que atrevido, com o conhecimento de si mesmo por parte dos indivíduos. E por que eu brinquei que ele era atrevido? Porque até hoje os indivíduos eles tentam se conhecer e se compreender. A gente costuma dizer nos dias atuais que convivemos anos com alguém e não o conhecemos. Fato, né? Mas, o que dizer nós mesmos? Às vezes a gente se coloca numa situação que a gente diz, eu nunca imaginei reagir assim ou agir dessa forma, quer algo positivo, quer negativo. Mas o Sócrates acreditava que as relações humanas ou os problemas que circundam a vida humana poderiam ser resolvidos se a gente se conhecesse. Isso tem até a ver um pouco com o que diz o livro A Arte da Guerra, que é um livro muito conhecido, que ele menciona que se você conhece os seus problemas, né, você vai conseguir vencer muitas batalhas. Mas se você conhece o seu inimigo, você vai conseguir vencer muito mais. E se você consegue conhecer a si e ao inimigo, você não tem nenhuma derrota, né? Então, o Sócrates tinha essa ideia. E uma vez alcançado esse conhecimento do próprio indivíduo, o homem ele teria uma percepção melhor das suas próprias virtudes, o que permitia ele agir de forma mais política, social e correta. E por que é importante isso? Porque assim, quando eu conheço quais são as minhas qualidades e falo delas e as utilizo para o bem comum, isso proporciona uma melhor demonstração de quem eu sou e também uma melhor prática na hora de tomar decisões. Nós temos o costume de desmerecer ou esconder nossas qualidades. Pelo contrário, isso é apropriado. Quando nós a conhecemos, podemos agir de forma mais social e colocá-las em prática de uma maneira mais agradável. Daí, depois do nosso amigo Sócrates, veio um outro pensador bem conhecido, Platão. Ele, discípulo de Sócrates, buscava ou acreditava que a ética, ela coloca a busca da felicidade, está em prol da busca da felicidade. Então, ele acreditava que colocar a busca da felicidade seria o centro das ações éticas. Isso porque todo mundo que age de forma ética para o bem-estar comum. Então, quando eu ajo de forma ética, eu estou buscando a felicidade ou o bem-estar da sociedade em que eu vivo, inclusive a minha. O homem ele só encontra a felicidade praticando virtudes. Esse era o conhecimento ou o conceito de Platão. O ideal buscado pelo homem virtuoso é a imitação a um ser superior, um ser divino, a Deus, que tem muitas qualidades e que nós deveríamos imitar. Para Platão, a virtude ela era inata e era uma qualidade que o indivíduo traz consigo ao nascer. Portanto, não poderia ser ensinada. Bem, Platão, temos coisas para pensar e discutir sobre isso, né? Todos nós nascemos com excelentes qualidades. No entanto, no decorrer da nossa vida, escolhemos alimentar umas ao invés de outras. E aí, muitas vezes, sobem os defeitos e as imperfeições e diminuem-se as qualidades.
Então, por isso, muitas vezes, nós temos dificuldades com respeito ao nosso comportamento. Mas o Platão acreditava que o ser virtuoso seria a imitação do Criador. Então, por isso, se você queria ser alguém virtuoso, que praticasse, então, uma ética que busca a felicidade, procurasse se espelhar nas qualidades de Deus, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do mesmo. Bem, terceiro pensador importante, Sócrates. Platão tinha também um seguidor? Sim, né? Já que eles eram influenciadores. Ele tinha, então, assim, o seu discípulo, Aristóteles. Esse aí é bem conhecido no ramo da matemática, da física, da ciência, famosinho e queridinho por muitos. Bem, o Aristóteles era discípulo de Platão e ele estudou as virtudes, mas também estudou os vícios. Não adiantava estudar só aquilo que era bom. E ele concluiu que existem vários bens em concreto para o homem. O homem, como um ser complexo, precisa de vários bens, como, por exemplo, amizade, saúde, riqueza. Mas a maior virtude que o homem poderia ter era a sua inteligência. Talvez por isso ele foi tão agraciado por reconhecimentos na área da física, na área da matemática, né? Ele visava muito o intelecto. E realmente, gente, com a nossa inteligência, a gente consegue proporcionar saídas a problemas diversos de uma maneira mais educada, pacífica, adequada, né? E também de uma forma racional. Muitas vezes, quando agimos pela emoção, cometemos erros. E se agimos pelo intelecto de uma forma mais racional, conseguimos ser mais assertivos. A ética grega, então, por fim, se fundou na busca da felicidade. E para Aristóteles, o fim do homem, o objetivo final dele é a felicidade. E que haveria uma necessidade, sim, da busca pela virtude, e essa, para buscar a virtude, para buscar a felicidade, eu precisaria usar a razão. Então, não se busca a felicidade ou a virtude só com o coração. Precisamos ser racionais. Esse era o conceito do nosso querido amigo, terceiro influenciador aqui, Aristóteles. Bem, a ética, ela foi progredindo. Falamos da ética grega e depois, no decorrer da história, já que nossa aula hoje é a história da ética, falava-se também sobre a ética religiosa. Muitas controvérsias existem sobre essa ética religiosa, mas vamos lá. Ela se destaca pelas verdades reveladas a respeito de Deus, das relações do homem com o seu Criador e também do modo de vida prático que o homem deve seguir para obter a salvação, a redenção por parte do Criador. Os estudos da ética nessa época citavam que Deus ele exigia a sua obediência e a sujeição a seus mandamentos, o que tem um caráter imperativo. Ou seja, obedeceu é bem-sucedido, não obedeceu se dá mal. E daí o homem, se ele queria viver feliz, ele deveria obedecer ao comportamento ético. Ele deveria obedecer ao comportamento ditado pela religiosidade. Esse é o problema. Porque a ética era religiosa. Não estamos falando que a ética era divina, nem que era bíblica. Se fosse divina ou bíblica, não teríamos erros, mas como a ética era religiosa, envolvia comportamento humano, e porque a religião é composta por pessoas. Então, daí tivemos vários problemas e críticas relacionados a isso. Nesse pensamento ético, depois se vocês quiserem aprofundar, vocês vão ver essas críticas e comportamentos que eu estou citando para vocês. Mas nesse pensamento ético de que o homem é e que deve fazer tudo aquilo que está destinado pela religiosidade, pela essência do Criador, então definiu-se como essencial a relação do homem, a relação humana, com o universo inteiro, principalmente a relação humana com o seu Criador, com Deus. A ética religiosa também ela foi delimitada por parâmetros religiosos. Os mandamentos de Deus eles tinham um caráter imperativos. E aí a questão de alguns pecados capitais eram colocados nesses parâmetros. Na concepção, por exemplo, cristã, desses parâmetros da ética religiosa, envolvia o ato de matar e de roubar, que não seriam de forma alguma justificados. E a gente sabe que na ética judiciária, por exemplo, existe homicídio doloso e homicídio culposo. Existe homicídio em que você teve a intenção de matar e aquele que você se defendeu. No entanto, na ética religiosa, isso não cabia. Se você matou, matou. É o mesmo julgamento de quem matou para se defender ou para fugir, ou de quem matou por desejo sanguinolento ou sanguinário. E aí, diante dessa ética, podemos dizer que matar ou roubar ou qualquer crime hediondo ou qualquer pecado não teria uma justificativa para agir. São contrários aos ensinamentos
bíblicos universais, de não matar, de não roubar, de não ferir, bem como os outros mandamentos que já são conhecidos. A questão mais problemática, assim, da ética religiosa foi com respeito aos seus pensadores e pessoas que o influenciavam. Porque a ética religiosa, como já falei, é formada por pessoas que tinham lideranças nas religiões principais da época. E nós sabemos bem qual era. Então, o objetivo aqui não é fazer uma crítica a qualquer religião, mas analisar o contexto histórico. Não podemos ser cegos quanto ao contexto histórico. E a maior religião da época falava sobre essa questão de matar e roubar, mas não se esquivava de matar pessoas com a Inquisição e com outros momentos em que essas pessoas não concordavam com o conceito delas, ou discordavam de alguns comportamentos e atitudes que eram costumeiros naquela época e se arrastam até hoje. Então, era uma ética que valia para os outros, mas não valia para si. E quando você age no faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, isso causa uma crítica e um problema, né? A sociedade se revolta. Então, a ética religiosa começou a ter rupturas, começou a ter problemas nesse respeito. Para a ética religiosa, né, todo o seu comportamento, incluindo a moral, deveria se orientar para um objetivo supremo: agradar o Criador, viver bem em sociedade, ter um conceito de moral elevado, ter uma atitude ou um comportamento que fosse exemplar a quem você se referencia. Também, a essência da felicidade seria a beatitude, ou seja, quase você se tornar uma pessoa como que sem defeitos. O que sabemos, obviamente, que não é do interesse do próprio Criador e também não é um comportamento adequado, visto que todos nós somos imperfeitos. No entanto, esse era o objetivo da ética religiosa. Era contemplar a Deus e procurar seguir ao máximo o seu comportamento, ou as suas qualidades ou virtudes que ele professa na sua palavra, dizer que são aceitáveis e que contribuem para o bem-estar da sociedade. O amor humano fica subordinado ao amor divino. Então, hoje, nós sabemos que para amar alguém, a gente precisa se amar primeiro, mas tudo dentro de um certo grau e um nível aceitável. No caso da ética religiosa, o amor humano ele ficava abaixo do amor divino. Então, como é praticado ainda hoje por pessoas que seguem a Bíblia, né, o amor a Deus ele tem que estar em primeiro lugar acima de qualquer outra coisa. E em seguida, viria o amor ao próximo como a si mesmo, que é um conceito que muitos, inclusive, utilizam até hoje. A ordem sobrenatural, ou seja, a ordem do Criador, vai ter primazia ou prioridade sobre a ordem natural humana. E assim, todos os homens, sem distinção, quer fossem escravos, quer fossem livres, quer fossem cultos ou ignorantes, eles eram e são iguais diante de Deus e são chamados a alcançar esse nível de perfeição, esse nível de qualificação e de virtude divina. E algumas virtudes, elas eram como que básicas ou necessárias que os indivíduos praticassem para aplicar, então, a ética religiosa. Quais são essas virtudes fundamentais? A prudência, a fortaleza, a temperança, a justiça, que são virtudes morais em sentido próprio e que regulam as relações entre o homem, assim como são virtudes essenciais para a humanidade, assim como a caridade, piedade e várias outras. Dentro da ética religiosa se destacam dois personagens importantes que vocês vão achar em muitos livros de história de ética, bem como livros de história mesmo, né? Que é Agostinho, chamado por alguns de Santo Agostinho, mas ele é conhecido como Agostinho, e também Tomás de Aquino, que para alguns também é chamado de Santo Tomás de Aquino, mas ele é conhecido como indivíduo como Tomás de Aquino. Essas são as figuras importantes da história religiosa. Então, já fomos na história grega, falamos dos 3 influencers da filosofia grega, falamos um pouquinho também da ética religiosa e chegamos agora ao momento de falar da ética dita como moderna. Bem, a ética moderna ela começou na época de 1600 e vem até hoje. É a ética que nós vivemos. E nela encontramos 2 tendências importantes. Qual é a primeira tendência? A busca de uma ética racional, pura, não aliada à subjetividade humana,
e a tentativa de unir a ética religiosa às reflexões filosóficas. Por quê? Porque a ética religiosa falava da importância de se ter alguém a admirar, que seria o Criador, fala da importância de virtudes que são adequadas e desejáveis, que não gosta de viver com pessoas virtuosas. Mas também a ética filosófica, ela falava de conceitos racionais, não só guiados pela emoção, mas sim guiados pela razão. Então, os dois seria a ética das éticas. Então, por isso, era a ética moderna. Os filósofos, até então, tinham algumas limitações. E nessa época, ligando a crença em Deus, né, que era uma crença que os filósofos não tinham tanto, alguns deles, com a questão capitalista e também intelectual, Karl Marx, já viu esse nome, né? Conhecidinho nosso também, criou, então, o conceito inicial de ética moderna. Para o Karl Marx, os filósofos limitaram-se até agora a interpretar o mundo de diferentes modos, dizia ele. Mas, na verdade, o que ele acha que deveria ser feito, do que se trata é de transformar o mundo e não de interpretá-lo. Esse era o conceito de Karl Marx. Parece que estamos tentando essa transformação até os dias de hoje, né? Mas, como eu falei que ética é reflexão, reflita também o quanto nós estamos contribuindo para a transformação da nossa sociedade, uma sociedade mais ética. E fica difícil não ser repetitivo e não voltar no assunto da primeira aula. Avalie suas atitudes, sua conduta, sua reflexão, com respeito aos seus comportamentos, a quando ninguém está te vigiando, a quando você tem que agir com ética sem ninguém tá vendo e quando você age porque alguém está te vendo, a como você instrui seu filho, a como você o posiciona perante a sociedade. São circunstâncias que, a cada jornal que assistimos, conseguimos perceber que a ética não foi bem enraizada ou estruturada na essência do comportamento humano das sociedades que hoje nós temos, né, que convivemos com ela. Bem, ainda na ética moderna, existe a ética do dever, que foi uma ética que Karl Marx ele não participou da ação dela, mas ele atuou antes, né, dessa ação. E quem foi o personagem importante foi Kant, né, um outro filósofo importante de sua época. Ele era centrado na razão humana, aí já não mais na religiosidade, e esse sistema foi implementado por ele. Qual era o objetivo dele com respeito à ética do dever? Ele afirmava que o dever nasce do reconhecimento por parte do ser humano, ser racional, por meio do uso da sua razão, da necessidade obrigatória de obedecer certas regras ou imperativos categóricos. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui simples, né? Só para a gente ilustrar. Você obedece ao sinal vermelho nem sempre porque você acha justo ou porque você quer, mas sim porque você sabe que se você obedecer, você não vai bater o carro ou não vai atropelar ninguém. Ou, do contrário, você sabe que se você furar o sinal vermelho, corre o risco de atropelar alguém, atropelar um animal, bater o seu carro e ter um prejuízo financeiro. Então, às vezes, você aplica o dever ou você aceita, você cumpre as regras, não necessariamente porque as aceita. Não necessariamente porque você as obedece, mas às vezes porque você é submisso a elas. Inclusive, eu vou aproveitar para dar um conceito sobre isso, né? Algumas pessoas usam hoje a palavra submissão com um tom negativo. Mas assim, obediência é quando eu entendo o que eu tenho que fazer e concordo, e por isso faço. Submissão é quando às vezes eu não entendo, nem sempre concordo, mas por saber que é certo, que é melhor para a sociedade, eu vou lá e faço. Então, muitas vezes nós somos submissos, em outros somos obedientes, e em outros momentos somos os dois. Então, a ética do dever primava que muitas pessoas obedeciam a um comportamento propriamente dito, a um comportamento categórico, porque aquilo ia trazer um bem a ela, não necessariamente porque ela achava justo, devido, como eu sou obediente. Não, não era esse o objetivo. E a gente vê que isso se reflete muito, né, no comportamento humano hoje. Então, a ética moderna, podemos assim resumir nesses momentos finais aqui de aula, que ela fala que toma como ponto de partida o fato, a moralidade, a ação. O fato, ele é algo indiscutível, né? A gente até tem uma frase comum na nossa vida cotidiana que é contra fatos não há argumentos, né? Então, o fato ele é algo indiscutível. Então, certamente que o homem se sente responsável pelos seus atos e tem consciência do seu dever. O homem ele é um ser racional. Ele é tão racional, ele consegue ser racional a ponto de tentar desconstruir o seu comportamento errado
por amenizá-lo, por encobri-lo, por saber da consequência ou por saber da gravidade do mesmo. A gente sabe disso. Então, a ética moderna, ela prevê isso, né? Que é um fato indiscutível que o homem ele se baseia em fatos e ele sabe muito bem a sua responsabilidade perante eles. Alguém que não sabe sua responsabilidade perante os fatos é alguém que é psicologicamente comprometido. E aí a gente deixa para a psicologia explicar a sociopatia, a psicopatia e outras questões afins que há uma discussão em cima disso. A consciência do indivíduo, do ser humano, da responsabilidade das suas ações, obriga então o homem assim a se posicionar. E por ele ser responsável e consciente das suas ações, ele também se torna livre. Livre até mesmo para dizer o que já falamos anteriormente. Eu que pago minhas contas, o que eu faço só interessa a mim, não diz respeito a ninguém, então eu posso agir como eu desejo. Tendo aquela postura egoísta e centralizadora de que ele é o único responsável pelo seu bem ou pelo seu mal, e o que o seu bem ou o seu mal não interfere na vida de seu ninguém, podemos assim dizer. Kant ele acreditava em uma moral que fosse igual para todos, baseada na racionalidade. É o famoso, gente, bom senso. Aquela questão de você agir de forma A ou de forma B, não porque simplesmente é o melhor para você, mas porque é o certo, porque vai resultar num bem-estar mais lá na frente, porque nem sempre é importante ter razão, às vezes é melhor estar feliz e evitar um problema maior, que talvez aquela sua postura cedendo a uma situação em que você tem razão lá na frente lhe proporciona ganhos. Então, Kant tinha esse conceito, né? Que a moral deveria ser igual para todos, baseada na racionalidade, não no impulso, na emoção ou simplesmente numa fé, algo do tipo. Vamos então fazer um resumo do passeio ético que fizemos hoje, né? Então, quais então eram os ideais éticos que existiam? Então vamos lá, falamos da ética grega e aí falamos de 3 influencers filosóficos lindos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A busca pelo bem supremo é o que acreditava Platão, a busca pela felicidade através de uma vida virtuosa é o que acreditava Aristóteles. E falamos também do conceito e da contribuição que Sócrates deu para a filosofia e para a ética que nós praticamos hoje. Falamos, inclusive, de frases importantes, né, de alguns desses pensadores, e frases essas que vocês às vezes usam, né, e não lembram. Por exemplo, falamos que o Sócrates usava a frase só sei que nada sei, falamos da ética das virtudes que o Sócrates promoveu, bem como também do Platão, seu discípulo, que achava que o homem só encontrava sua virtude, a busca da felicidade baseada em suas virtudes, perdão, então ele só encontrava a felicidade por ser alguém virtuoso, e de Sócrates para Platão, chegamos a Aristóteles, e que ele também acreditava que não era importante só conhecer as virtudes, mas também devíamos ter conhecimento dos vícios para fazer as escolhas corretas. Já depois falamos da ética religiosa, falamos sobre os cristãos da Idade Média, que tinham um ideal ético baseado numa vida espiritual, de amor e fraternidade e de uma devoção ao Ser Supremo. No entanto, uma ética muito criticada, pois essa ética se aplicava a si, aos outros e não a si, pois muitas vezes a própria igreja ou a própria religião praticava crimes como mortes, abortos clandestinos, mortes porque pessoas discordavam do conceito e várias outras coisas que geram polêmica nos dias atuais, mas que eram comportamentos, inclusive, já reconhecidos pela própria religião nesse conceito. Também praticava-se que eu não comentei antes, né, a questão de se doar, de dar, de fazer benfeitorias e doações, mas ao mesmo tempo se cobrava, né, valores para fiéis e pessoas que participavam daquela religiosidade. Isso porque, como já falei, a ética era religiosa, não divina, né? Por fim, chegamos à Idade Moderna, uma época conhecida pelo Iluminismo, pelo Renascimento, e que o ideal seria viver de acordo com a própria liberdade pessoal, e que o critério de moralidade adotado na ética moderna é ser racional, autônomo, determinado e agir segundo a razão e a liberdade, conforme Kant foi um dos influenciadores, né, usando esse termo para brincar com vocês e facilitar a absorção do conteúdo, foi um dos pensadores, dos filósofos que embasaram, na verdade, a ética moderna.
Bem, espero que tenham gostado do conteúdo que tivemos para hoje. Falamos a respeito, então, de toda a história da ética de forma resumida nessa segunda aula. No material que vocês vão receber anexo a essa aula tem muito mais conteúdo que vocês podem pesquisar, dar margem para pesquisa. Eu vou receber de vocês também no meu e-mail, que eu já passei para vocês, todos os questionamentos que vocês tiverem, dúvidas, perguntas, tá? E algumas sugestões a respeito do conceito abordado. E vejo vocês na nossa próxima aula. Nossa terceira aula, tá já quase acabando, então estamos na metade já. Nossa terceira aula vai falar sobre a classificação ética. E eu havia falado para vocês que ia fazer um trabalho com vocês na quarta aula. Mas para não ficar tão em cima, né? Quarta aula trabalho, quinta aula já avaliação final. Então podemos fazer nosso trabalho na próxima aula, na terceira aula, que vamos então ter a respeito de classificação ética. Estou ansiosa para encontrar vocês nesse próximo encontro. Espero que tenhamos aí muitas trocas nesse intervalo de tempo até a próxima aula. Um grande abraço e eu, professora Suelen, vou ficando por aqui e continuem aí ligados na maior rede de ensino do nosso país, de ensino técnico, que é o Grau Técnico. Continue aprendendo, absorvendo conteúdo e aproveitando essas oportunidades de aulas interativas, dinâmicas e visuais como vocês estão tendo aqui. Tá certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.